Livro Manual Bíblico para Batalha Espiritual e Libertação. Capítulo 8. Preparado para a batalha. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmo 144. Jesus veio para destruir as obras do diabo, realizadas por sua força maligna. O reino de Satanás consiste de principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existem tipos diferentes de demônios e níveis diferentes de maldade. Podemos eliminar todos os malfeitores e destruir aquele que nos odeia. Satanás fica indefeso quando suas forças são destruídas. Temos autoridade para amarrar o homem forte e despí-lo de sua armadura. Israel foi enviado a Canaã para destruir nações diferentes, que são imagens de reinos que conquistaram a terra. Cada reino representava um tipo diferente de fortaleza, que Deus queria que seu povo destruísse. Os demônios também são apresentados por diferentes criaturas. A diversidade no reino animal é uma imagem de diversidade do reino das trevas. A Bíblia fala de serpentes, escorpiões, leão, chacais, touros, raposas, corujas, serpentes do mar, moscas e cães. Esses representam tipos diferentes de espíritos malignos que operam para destruir a raça humana. Eles são invisíveis aos olhos naturais, porém são tão reais quanto as criaturas naturais. Devemos sempre nos lembrar de que há mais a nosso favor do que contra nós. As forças da luz são muito mais superiores que a força das trevas. Como Jesus é o Senhor dos Exércitos, ele tem uma estratégia importante na batalha. Podemos destruir e afugentar as forças das trevas nos céus, na terra, no mar e debaixo da terra. Essas forças podem operar por meio de pessoas, governos, sistemas econômicos, sistemas educacionais e diferentes estruturas estabelecidas pelos homens. Essas forças podem operar de lugares diferentes e em territórios diferentes. Os ídolos que os homens adoram são feitos à imagem do homem. Animais quadrúpedes, aves, coisas que rastejam. Por trás desses ídolos estão os demônios, espíritos malignos que se manifestam na esfera natural por meio dos ídolos. Esses deuses também são macho e fêmea, deuses e deusas, adorado pelas nações antigas. Jezabel é um exemplo de um principado feminino. A Bíblia usa palavras fortes que pertencem à batalha, incluindo desaparecer, tornar inoperante, destruir, reduzir a pó, derrubar, esmagar, demolir, expulsar, lançar ao chão, perseguir, desprezar, destruir, entrar em guerra, disputar, lutar, prevalecer, matar. A Bíblia está repleta de palavras que falam de batalha. A história do homem tem sido determinada por guerras. João viu guerra nos céus entre Miguel e seus anjos contra Satanás e os anjos dele. Guerras requerem guerreiros que devem ter a tenacidade para vencer seus inimigos. Lembre-se que é Deus quem treina nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. Prepare-se para atacar. O que faz uma pessoa ter êxito na batalha espiritual? Entre algumas qualificações estão aqui: a resistência, que é a capacidade de resistir e suportar dificuldades, adversidades ou pressão. Devemos suportar o sofrimento como bons soldados em Cristo Jesus. O ódio. Na batalha espiritual, devemos odiar o mal e os espíritos malignos. Agir com extremo desgosto ou antipatia, repugnância. Devemos agir com conhecimento. Não devemos ignorar as intenções de Satanás. Precisamos ter persistência, que é a capacidade de continuar de modo resoluto ou persistente, a despeito da opressão. Devemos persistir quando estivermos lidando com o inimigo. Separação. Afastar-se ou manter afastado. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Deus usa pessoas comuns para cumprir os seus propósitos. Nossa habilidade vem pela graça. Todo cristão está sentado nos lugares celestiais em Cristo e sua posição em Cristo está em cima de todo principado e potestade. Você deve ver quem você é em Cristo. Tudo é possível para você em Cristo.
É importante conhecer sua autoridade e atacar o inimigo com fé. Não é preciso temer, os demônios estão sujeitos à autoridade do cristão. Jesus nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ele prometeu que nada nos faria mal. Você verá grandes vitórias por meio dessa atitude. Entrar em guerra significa levar tropas para o conflito. Há alguns cristãos que têm medo de entrar em guerra, medo da reação. Jesus enviou seus discípulos para que entrassem em guerra contra o inimigo. Foi-lhes dito que curassem os doentes e expulsassem os demônios. Todo cristão precisa de revelação importante. O entendimento do poder e o entendimento da autoridade. Como já foi dito, poder no grego é a palavra dunamis. Autoridade no grego é a palavra exousia. Autoridade é o direito legal de usar o poder. Foi-nos dada autoridade para usar o poder fornecido pelo Espírito Santo. A autoridade e poder devem ser usados pela fé. Isso não se baseia em sentimentos, mas na fé e na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, é importante que os cristãos que frequentem a igreja ensinem sobre o poder e a autoridade. É importante que você leia e estude sobre esses assuntos, pois a revelação nessas áreas lhe dará confiança para fazer essas orações. Foi-nos dada autoridade legal para usar o nome de Jesus, que está sobre todo nome. A autoridade do nome de Jesus é reconhecida no domínio espiritual. Assim, expulsamos demônios nesse nome e amarramos as obras das trevas nesse nome, por meio do Espírito Santo. Ensinamos e pregamos esse nome. Recebemos poder por meio do Espírito Santo. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, de acordo com o poder que opera em nós. Jesus expulsou demônios por meio do poder do Espírito. Combinamos o poder do Espírito com a autoridade do nome de Jesus para derrotar o inimigo. Não atacamos o inimigo com o nosso próprio poder e autoridade, mas atacamos por meio do poder do Espírito Santo com a autoridade do nome de Jesus. Os demônios reconhecem o poder e a autoridade. Eles reconhecem cristãos que operam com poder e autoridade. Quanto mais você exercer os dois, mais desenvolverá essas áreas. Por isso é importante começar. É importante também ter certeza de que seus pecados estão perdoados quando você for atacar o inimigo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você mantém pecados não confessados, não ataque o inimigo. Há poder no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não dê lugar ao diabo. Você deve operar com retidão. Fomos justificados pela fé. Somos a justiça de Deus em Cristo. Muitos sofrem com sentimento de inferioridade e baixa autoestima porque não entendem a justiça que nos dá confiança e ousadia. A justiça é o cetro do reino. Os justos são corajosos como o leão. Provérbios 28:1. Deus protege nossa cabeça na batalha. Isso é proteção. A proteção está baseada na sujeição a Deus, à palavra dele e ao Espírito Santo. Humildade e submissão são características importantes de cristãos que entram em batalha espiritual. A batalha não é para os rebeldes. É importante ser submisso devido à autoridade bíblica. Isso inclui ser submisso a líderes piedosos que cuidam de nossa alma. Fique conectado. Nossas fontes de poder são o Espírito Santo e a palavra de Deus. Edificamos nossa fé quando confessamos a palavra. Sentimos confiança maior quando entendemos a palavra e andamos na revelação. A oração nos conecta à fonte de poder. Deus, que permite ao poder dele fluir em nós em qualquer situação. A salvação é a base da batalha. O novo nascimento é uma necessidade. O cristão também precisa ser cheio do Espírito Santo. Você nasceu de novo? Você sabe, sem sombra de dúvidas, que é salvo? Se você aceitou a Cristo como seu Salvador e a dádiva do sacrifício de Jesus na cruz pela fé, então a Bíblia diz que você está salvo. Leia Atos 16:31, Romanos 10:9, 1 Coríntios 1:18 e Efésios 2:8. O cristão deve levar uma vida santa e submissa ao Espírito Santo. Somos ordenados a andar no Espírito, e essa atitude nos garantirá vitória contínua e avanço para os outros. Podemos vingar a desobediência quando nossa obediência está cumprida. Jesus expulsou o demônio por meio do poder do Espírito Santo, que era a fonte do seu poder e sabedoria.
É-nos dito que devemos ser fortes no Senhor e em seu grande poder. Andamos e batalhamos em sua força, e isso requer humildade e total dependência de Deus. Não devemos confiar na nossa própria força. Não podemos permitir que o orgulho abra a porta para a destruição. O Senhor é um homem de guerra. Ele lutará nossas batalhas, dependendo do seu poder e direção. Dependemos de sua palavra e do seu espírito. Não posso deixar de enfatizar a necessidade da humildade. Deus dá graça ao humilde. O Senhor é a força de minha vida, e isso me dá capacidade de vencer o medo. Colocarei minha confiança nele. Esse foi o segredo das vitórias de Davi, que foi um rei que soube depender do Senhor. Davi conquistou muitas batalhas e venceu muitos inimigos. O Senhor ensinou Davi a lutar. Ele também irá ensiná-lo a lutar. Você deve depender dele. As orações e estratégias desse livro foram aprendidas com anos de batalha e de confiança em Deus. Deus nos ensinou a guerrear mediante o uso da palavra, e o Espírito Santo abriu os nossos olhos para grandes verdades. E ainda estamos aprendendo. Deus foi a fonte de poder de Davi. Ele confessou que o Senhor era a sua força. Ele era um homem de oração e adoração. Ele se alegrou na presença do Senhor, sua fonte de alegria e de força. Seus cânticos eram poderosas armas proféticas contra o inimigo. Não há substituto para uma vida de louvor e adoração. Todo cristão precisa pertencer a uma igreja que seja forte em louvor e adoração. Muitos guerreiros estão sendo treinados na escola do Espírito Santo. Eles são pessoas humildes que tiveram de depender de Deus para avançar. Eles tiveram de se conectar ao Senhor, que é o maior guerreiro de todos. Eles aprenderam por meio da experiência e às vezes do fracasso. Como esses grandes guerreiros de Deus, se invocarmos ao Senhor, Ele nos mostrará coisas grandiosas e poderosas. Confrontando as táticas do inimigo. Não devemos ignorar as táticas do diabo. Assim, podemos destruir todos os esquemas dele. O diabo gosta de fazer esquemas. Esquema é um plano, um projeto ou um programa de ação. A Bíblia fala sobre as ciladas do diabo em Efésios 6:11. Cilada é um truque ou uma armadilha, e a armadilha é um laço. A batalha envolve táticas e estratégias. Por isso, os maiores generais são grandes estrategistas. Não se pode vencer sem uma estratégia. Então, não permita que o inimigo crie estratégias contra você. Vença e destrua as estratégias dele por meio da oração. Armadilhas e laços ficam escondidos, e pessoas caem em armadilhas sem saber. Somos libertos do laço do passarinheiro. Passarinheiro é um caçador e Satanás é um caçador de almas. Podemos livrar dessa prisão a nós mesmos e aos outros por meio da oração. A tática principal dele é o engano. Ele é um mentiroso. É o pai da mentira. A palavra de Deus expõe a tática do inimigo. Deus é luz e sua palavra é luz. A luz expõe o inimigo e desfaz as trevas. Multidões são enganadas pelo inimigo. Existem hostes de espíritos mentirosos e enganadores que trabalham sobre a autoridade de Satanás. Esses espíritos incluem delírio, engano, mentira, sedução, cegueira, erro e astúcia. Nossas orações podem tirar o poder desses espíritos enganadores e fazer com que os olhos das pessoas sejam abertos. Davi orou contra a conspiração dos ímpios. Os salmos estão repletos de referência aos planos dos seus inimigos para destruí-lo. As orações de Davi foram a chave para destruir esse plano e trazer livramento. Ele orou para que seus inimigos fossem espalhados, confundidos, expostos e destruídos. A luta de Davi foram contra inimigos naturais que se opunham ao reino davídico. Jesus viria dessa linhagem e se assentaria nesse trono. Davi lutava contra inimigos que iam além do natural, por meio do Espírito Santo. Ele se contendia com os poderes das trevas que se opunham à chegada do reino de Deus. Esses poderes também se manifestaram por meio de Herodes, que tentou matar o Messias prometido. Herodes foi motivado por espíritos de medo e de assassinato. Ele foi usado por Satanás para tentar abortar a vinda do reino. No entanto, o Espírito Santo já havia sido liberado por meio das orações de Davi, e o trono dele estava garantido. Muitas dessas orações de guerra são extraídas dos salmos davídicos. Jesus é o filho de Davi e se assenta no trono dele. As orações proféticas de Davi foram armas contra as tentativas do inimigo para deter o descendente prometido. As vitórias de Davi na oração abriram o caminho para a continuação do seu trono. O trono dos ímpios não pode vencer o trono da justiça. Deus ensinou Davi, que se tornou o rei guerreiro. Suas vitórias estabeleceram seu reino.
Suas vitórias sobre a casa de Saul vieram após uma longa guerra. Não desanime, continue orando. Assim, você se tornará mais forte e o inimigo mais fraco. Falaremos mais sobre como entrar em uma guerra longa no capítulo 11. Davi conseguiu consumir seus inimigos. Ele só deu meia volta quando foram destruídos. Devemos perseguir nossos inimigos espirituais até vê-los completamente destruídos. Perseguir significa seguir para surpreender ou capturar. Significa caçar com intenção hostil. Não podemos ser passivos se tratando de guerra. As vitórias de Davi o prepararam o caminho para Salomão, que desfrutou de paz e prosperidade. O nome de Salomão significa paz. Paz, como mencionamos lá na introdução, é a palavra hebraica de Shalom. Suas vitórias sobre o inimigo liberaram Shalom. Vocês experimentarão grandes níveis de paz e prosperidade. Capítulo 9. As armas com as quais lutamos. Parte 1. 2 Coríntios 10:4 diz: As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus nos deu armas espirituais para derrubar fortalezas, resgatar nossa herança pactual e derrotar o inimigo. Em qualquer situação de combate, você deve estar bem informado sobre as armas que estão à sua disposição e estar bem treinado sobre como usá-las. A Bíblia diz que Deus nos ensina e nos treina para a guerra. Nesse capítulo e no próximo, vamos reconhecer as armas que Deus nos dá para travarmos um bom combate da fé e sairmos vitoriosos. A primeira arma é a palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito usada na guerra. O Senhor lhe ensinará como usá-la contra os inimigos espirituais da sua alma. Você verá grande vitória ao usá-la corretamente. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria que usamos para derrotar os poderes do inferno. Confessar a palavra de Deus é uma parte importante da vida espiritual de todo cristão. O cristianismo é chamado de grande confissão. A salvação vem quando confessamos verbalmente que Jesus Cristo é o Senhor. A boca está ligada ao coração e à palavra de Deus. Quando ela é liberada pela boca do cristão, será plantada no coração dele. A fé também é liberada pela boca, que só pode liberar aquilo que está no coração. A fé no coração, que é liberada pela boca, pode mover montanhas. Jesus disse: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível. Mateus 17:20. A palavra de Deus é poderosa. Quando você a pronuncia, ela se assemelha a um martelo que quebra as rochas em pedaços. A palavra de Deus é um baú de tesouro de sabedoria e conhecimento, e contém uma abundância de revelação para todo cristão que deseja desfrutar da liberdade e da vitória. É preciso encontrar tempo para estudar a palavra de Deus e também pedir a revelação, que é a chave da autoridade. Pedro recebeu as chaves do reino, que é a chave da autoridade. Ele recebeu as chaves do reino depois que recebeu a revelação sobre Jesus ser o Cristo. À medida que recebemos as revelações da palavra de Deus, também crescemos em nossa autoridade no reino e sobre os ardis do inimigo. A palavra está perto de nós, e em nossa boca e em nosso coração. Essa é a palavra de fé. Falamos do que há em abundância no coração, e Deus vela por sua palavra para cumpri-la. Deus é a fonte de toda a nossa vitória e avanço, bem como da nossa sabedoria e estratégias. A palavra dele é a fonte para a nossa compreensão de guerra em que estamos envolvidos. O estudo e a iluminação de sua palavra são inestimáveis para todos nós e também para nos ajudar a experimentar a libertação e o avanço em todas as batalhas que nós enfrentaremos durante a vida. A segunda arma é a oração. E a oração é uma arma extremamente poderosa para os cristãos que odeiam as obras das trevas. Você odeia todo o caminho da falsidade. Você quer ver mudanças na sua cidade, na região ou na nação? Esse é seu direito e herança como filho do rei, pois ao orar, o seu pai lhe dará nações por heranças. Suas orações têm o poder de mudar regiões geográficas. Quando tiver o temor do Senhor, você vai odiar o mal, e suas justas orações refletirão sobre isso. Uma vez que você odiar o mal e amar o que é bom, suas orações de guerra não serão apenas para a vitória da sua cidade, da sua região ou da sua nação, mas também serão direcionadas para ver o avanço da sua vida pessoal.
Suas orações podem demolir fortalezas. Quando você ora, está impondo sobre Satanás a vitória que foi alcançada lá na cruz. E é por meio das suas orações que você está executando as sentenças escritas contra ele e reforçando o fato de que principados e potestades foram despojados. Essa honra é dada para todos os santos de Deus. Por isso, é tão triste haver tanto cristão com dificuldade para orar. Muitos dizem que não sabem orar, outros desanimam na oração. É por isso que ainda existe tantas áreas na vida deles que ainda estão sob a pressão do inimigo. O Senhor me ensinou há muito tempo a importância de orar a palavra para vencer a resistência espiritual ao plano de Deus para minha vida. O Espírito Santo me ajudou a entender as Escrituras e também a usá-las no coração, para que eu pudesse continuar e andar em vitória. Quando você basear suas orações na palavra de Deus, isso o inspirará a orar. Orar a palavra de Deus expandirá sua capacidade de oração. E essa prática vai despertar um espírito de oração dentro de você. É-nos dito para orar em toda oração e súplica. Orar a palavra fará com que você ore de diversas maneiras, como você normalmente não teria orado. Isso vai te ajudar a romper as limitações da sua vida de oração. Ler e estudar as promessas de Deus e também meditar nelas vai te motivar a orar. Deus deu grandes e preciosas promessas para nos ajudar, para nos salvar, para nos livrar da mão do inimigo, bem como para nos curar e nos prosperar. É mediante a oração, cheia de fé, que você vai herdar essas promessas de aliança. A oração é também uma das maneiras de liberar a vontade de Deus sobre a terra. Devemos estudar a palavra de Deus para conhecer a vontade dele. É por isso que a oração e a palavra devem ser combinadas. Daniel foi capaz de orar de uma forma eficaz porque ele conhecia a palavra de Deus concernente ao seu povo. Devemos orar com entendimento e compreender a vontade de Deus, que nos ajudará a orar corretamente. A palavra de Deus, ela é a vontade de Deus. Não devemos ser insensatos, mas devemos compreender qual é a vontade do Senhor. A oração também nos ajuda a andar de modo perfeito, completo em toda a vontade de Deus. Somos encorajados a invocar o Senhor, pois ele prometeu nos mostrar coisas grandes e poderosas. O Senhor se deleita em responder às nossas orações. Antes de o chamarmos, ele responderá. Isaías 65, 24. Os ouvidos do Senhor estão abertos aos justos. 1 Pedro 3, 12. A verdadeira oração fervorosa de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Nosso Deus ouve a oração. Toda carne deve vir a ele em oração. Salmos 65, 2. Todos os cristãos têm desafios semelhantes que podem ser superados por meio da oração. Deus não faz acepção de pessoas. Ele está perto de todos aqueles que o invocam. O Senhor ouvirá sua súplica e receberá suas orações. A oração do justo agrada a Deus. Deus prometeu nos dar alegria em sua casa, que é chamada de casa de oração para todas as nações. Acredito que não devemos apenas orar, mas também desfrutar da oração. A alegria do Senhor é a nossa força. A oração deve produzir uma abundância de milagres e de recompensas. Aqueles que desfrutam os resultados da oração desfrutarão de uma vida emocionante. Davi foi um rei que entendeu o lugar de oração na vitória. Ele teve muitas vitórias sobre seus inimigos e viu uma poderosa libertação mediante a oração. Orou pela derrota dos seus inimigos e Deus te respondeu. Teremos os mesmos resultados sobre nossos inimigos espirituais, pois não estamos lutando contra carne e sangue. Devemos vencer os principados e potestades com a armadura de Deus, tomar a espada do Espírito e orar em todas as ocasiões. As orações de Davi terminaram em Salmo 72, 20. Ele as terminou orando para que toda a terra fosse cheia da glória de Deus. Essa é a finalidade da oração. Cremos que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é o nosso objetivo. Se continuamos a orar para o cumprimento dessa promessa, veremos o crescimento do reino de Deus e a destruição dos poderes das trevas por meio das nossas orações. O avivamento e a glória estão aumentando. Nossas orações são como a gasolina para o fogo. Elas são cheias de fé, são chave para vermos milagres e avanços constantemente. Tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos. Mateus 21, 22.
A outra arma importante é o jejum. Em Mateus 17,14, os discípulos de Cristo se depararam com um demônio em um menino e não puderam curá-lo por causa da incredulidade. Sim, a incredulidade nos impede de lidar com fortalezas. Por isso é preciso ter fé para desalojar o inimigo. O jejum ajuda a superar a incredulidade e também a construir uma fé forte. Essa é a combinação sobrenatural que Jesus ensinou para os seus discípulos lá em Mateus 17: oração e jejum. Algumas coisas precisam de jejum e oração. Não há como evitar. Há aqueles tipos de demônio que simplesmente não desistem. Eles são fortes, orgulhosos, arrogantes e desafiadores. É preciso unção para destruir esses jugos. Quando você jejua, a unção aumenta em sua vida, porque você está completamente no Espírito. A autoridade, o poder e a fé de Deus ganham vida quando você coloca de lado algumas coisas e jejua. Isaías 58 fala sobre como podemos jejuar a fim de quebrar todo o jugo para desfazer os fardos pesados. O jejum permite que os oprimidos sejam libertos. Ele quebra a escravidão e provoca avivamento. À medida que você jejua e se humilha, a graça de Deus vem sobre sua vida. O Senhor será a força da sua vida, porque o jejum edifica a fé e é a determinação inabalável para que você experimente libertação em todas as áreas que o inimigo tenta te controlar ou controlar outra pessoa. Faça jejum com humildade e sinceridade. Nos dias de Jesus, os fariseus jejuavam com atitude de orgulho e superioridade. Sempre que está cheio de orgulho, sendo legalista e religioso, você pode jejuar e orar o quanto quiser, mas você não verá milagres. Os fariseus não tinham milagres como resultado de jejum e oração. Eles não tinham poder. Jesus fez todos os milagres porque era humilde e cheio de misericórdia, amor e compaixão pelas pessoas. Devemos jejuar com humildade. O jejum deve ser genuíno e não religioso ou hipócrita. Isso é o que Deus requer no jejum. Devemos ter motivos corretos no jejum, que é uma ferramenta muito poderosa. Grandes milagres e avanços acontecem quando o jejum é feito no espírito certo. Isaías 58 descreve o jejum que Deus escolheu. Ele diz: o jejum não pode ser feito para agrado próprio. Não pode ser feito enquanto outras pessoas são maltratadas. Não pode ser feito com disputas ou rixas. Deve fazer com que você incline a cabeça em humildade. Deve ser um tempo de sondar o coração e de arrependimento. E ele deve ser feito com uma atitude de compaixão pelos perdidos e desamparados. Esse é o jejum que Deus prometeu abençoar. O inimigo conhece o poder da oração e do jejum, e ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para deter você. Os cristãos que começam a jejuar podem esperar encontrar muita resistência espiritual. O cristão deve estar comprometido com o estilo de vida de jejum. As recompensas do jejum superam os obstáculos do inimigo. Isso porque o jejum libera a unção daquele que abre caminho. O profeta Miqueias profetizou o dia daquele que abriria caminho, subindo diante do seu povo. Estamos vivendo nesses dias. Miqueias 2,13 diz: aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pelas portas e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. O Senhor é quem abre caminho. Ele é capaz de romper qualquer obstáculo ou oposição em nome do seu povo da aliança. Está surgindo sobre a igreja uma unção daquele que abre caminho. Por isso, estamos vendo e experimentando mais avanços do que nunca. O jejum fará com que os avanços continuem nas famílias, cidades, nações, finanças, igreja, salvação, cura e libertação. Ele vai ajudar os cristãos a romper toda oposição do inimigo. Veja outros benefícios do jejum. Ele quebrará o espírito de pobreza sobre sua vida e preparará o caminho para a prosperidade. O jejum quebrará o poder do medo que tenta te oprimir. Quebrará a fortaleza da impureza sexual, o poder da doença e da enfermidade, e liberará a cura em sua vida. Ele irá liberar a glória de Deus para sua proteção, resultará em orações respondidas, libera a direção divina, quebra maldições de gerações, fecha as brechas e traz restauração e reedificação, faz com que você tenha uma grande vitória contra adversidades insuportáveis. O jejum prepara o caminho para você e seus filhos e pode livrá-lo de seus inimigos que estão à sua espreita. Ele quebra os poderes da carnalidade, da divisão, da luta, poderes do orgulho, rebelião, bruxaria.
Ele faz com que a alegria e a presença do Senhor voltem. O jejum libertará o poder do Espírito Santo para que os milagres aconteçam. O jejum quebra a incredulidade e também a dúvida. Outra arma poderosa é a humildade. Tiago 4,10 diz: Humilhe-se diante do Senhor, e ele os exaltará. O orgulho e a rebelião são desenfreados em nossa sociedade. Humildade e mansidão raramente são vistas na vida das pessoas. Mas a humildade é a chave para o crescimento e a bênção. A Bíblia diz que devemos ser revestidos de humildade. Um dos maiores benefícios do jejum é a humilhação da alma, porque o jejum pode quebrar o poder do orgulho e da rebelião e colocar você na posição de receber uma medida maior da graça de Deus. Em 1 Pedro 5,5 lemos: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A graça de Deus é o acesso sobrenatural à sua força, ao seu poder e à sua capacitação. Provérbios 18,12 diz que antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Manassés, filho de Ezequias, foi um dos reis mais ímpios da história de Judá. Ele era idólatra e praticava bruxaria. Foi julgado pelo Senhor e levado cativo para a Babilônia. Em sua aflição, ele rogou ao Senhor e se humilhou muito perante a ele. Isso significa que havia um nível de humildade extraordinário. Deus reconheceu a humildade de Manassés, respondeu às orações dele e restaurou, trazendo de volta para Jerusalém. Esse é um dos maiores exemplos da misericórdia e da restauração de Deus encontrados na Bíblia. É uma grande história de misericórdia e redenção. Nosso Deus é bondoso e perdoador. Essa história também nos mostra o poder da humildade, que é a chave para a libertação e a restauração. Não importa no que você esteja envolvido, se você se humilhar e clamar ao Senhor por libertação, Ele vai te responder e vai te libertar. Salmos 35,13 diz: Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Temos também a arma da autoridade. Como discutido mais detalhadamente na sessão Prepare-se para atacar, lá no capítulo 8, a autoridade é uma ferramenta que o cristão deve conhecer bem e usar plenamente. Jesus deu aos seus discípulos poder e autoridade sobre todos os demônios. Estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Os cristãos podem usar essa autoridade por meio da adoração e da confissão. Temos autoridade de pisar nas serpentes e escorpiões, porque Jesus prometeu que nada nos faria mal. Embora saibam disso, muitos cristãos sofrem desnecessariamente porque deixam de exercer a sua autoridade. Outra arma poderosa é ligar e desligar. Mateus 18,18 diz: Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido ligado no céu. Ligar, segundo o dicionário Micaus, significa fazer laço ou nó em algo para impedir o movimento. A palavra traduzida por ligar também nos traz a ideia de unir fortemente, prender, cingir, criar dificuldade, impedir, obstruir, prender, algemar, levar cativo, trancar, amarrar, restringir, deter. O ato de ligar é feito por autoridade legal. Temos autoridade legal em nome de Jesus para amarrar as obras das trevas. Essas obras compreendem o pecado, a iniquidade, a perversão, a doença, enfermidade, males físicos, morte, destruição, maldição, bruxaria, feitiçaria, adivinhação, pobreza, falta de dinheiro, divórcio, contenda, luxúria, orgulho, rebelião, medo, tormento e confusão. Temos autoridade legal para pôr fim a essas coisas na nossa vida e na vida daqueles a quem ministramos. Desligar significa desatar, livrar da contenção, separar, desunir, apartar, libertar, soltar, desprender, desamarrar, desconectar. As pessoas precisam ser desligadas das maldições de linhagem, da herança maligna, dos espíritos familiares, do pecado, da culpa, vergonha, condenação, controle, dominação, manipulação de outras pessoas, controle da mente, controle religioso, doença, enfermidade, engano, ensino falso, pecado, hábitos, mundanismo, carnalidade, demônios, tradições, laço de almas ímpios, juramentos, promessas, votos, maldições faladas, feitiço de irritação, feitiço de agouro, experiência passada de trauma,
e de seitas. Nós temos autoridade legal, em nome de Jesus, para libertar a nós e as outras pessoas que estamos ministrando das consequências do pecado. Mateus 12:29 diz: Como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Antes que as pessoas sejam salvas, curadas e libertas, o homem forte deve ser preso. O diabo considera seus bens aqueles que não são salvos, que estão doentes ou endemoniados. Até certo ponto, ele tem direito, embora ilegalmente, sobre a vida daquela pessoa. Ele as considera como sua posse, porque possui certa área nelas. E quando removemos essas áreas, estamos roubando, assumindo o controle dos seus bens. Mateus 16:19 diz: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. O louvor e a adoração coletiva, seguido pelo ministério da palavra, são uma maneira eficaz de amarrar o homem forte. Salmo 149:1, o autor dá ênfase de que devemos cantar louvores na congregação dos santos. Há uma unção coletiva que flui com a adoração coletiva. Devemos deixar que os altos louvores de Deus estejam em nossos lábios e uma espada afiada de 2 gumes em nossas mãos. Os resultados serão prender os seus reis com grilhões. Espíritos dominadores são presos enquanto administramos ao Senhor em louvor e adoração. Falaremos mais sobre adoração como arma na guerra espiritual na próxima sessão. Ministramos uns aos outros com a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual temos louvor e adoração, seguido pela ministração da palavra. Depois disso, temos o chamado do altar, porque o inimigo está preso e agora podemos roubar seus bens. Podemos então alcançar pessoas que precisam de ministração na áreas de salvação, cura e libertação, e ministrar na vida delas porque o homem forte está preso. Não poderíamos alcançar essas pessoas nem ministrar na vida delas de forma efetiva sem o louvor e sem a adoração coletiva e sem o ministério da palavra. O serviço do altar é bem sucedido por causa do poder de amarrar e soltar. O homem forte está amarrado e as pessoas estão livres do pecado, dos hábitos, da doença, dos demônios. Portanto, é muito importante para as pessoas que precisam de ministração irem a um culto, participarem do ministério de louvor e ouvirem a palavra, a fim de receber sua libertação. No altar, podemos então executar a sentença escrita contra aqueles espíritos malignos que estão na vida da pessoa e expulsá-los. Abaixo segue uma lista com várias palavras e expressões relacionadas com ligar e desligar em suas referências bíblicas. Fazer em pedaços as suas correntes, lançar suas algemas. Salmo 2:3. A necessidade de ligar continuamente. Os demônios não gostam de ser contidos e tentarão se libertar, se não forem mantidos presos até que a libertação possa acontecer. Grilhões. Salmo 149:8. Prender os seus reis com grilhões. Abismo tenebroso, 2 Pedro 2:4. Castigo e julgamento. Cordas do pecado, Provérbios 5:22. Escravidão demoníaca a pecados ou hábito. Cordas de engano, Isaías 5:18. Escravidão à vaidade e ao orgulho. Algemas de ferro, Salmo 149. 8. Corrente ou grilhão para os pés. Cegueira mental e cegueira dos olhos, João 12:40. Romanos 11:7. 2 Coríntios 4:4. Cordão de 3 dobras, Eclesiastes 4:12. Representa força. Os demônios, às vezes, se ligam a 3 para resistir à expulsão. Ordene a eles que se desassociem e saiam. Lembre-se de que o ato de ligar e desligar é sempre feito no Espírito, quando está em sintonia com o Espírito de Deus. Você pode ligar e desligar de acordo com a vontade do Senhor, mas lembre-se também de que o poder da vida e da morte estão na língua. E temos todo o poder sobre o poder do inimigo por meio do sangue de Jesus. De acordo com o Salmo 149:8, devemos prender o inimigo com as sentenças que já estão escritas na palavra, e não com novas revelações. Estaremos sempre na posição de justificados quando nos limitarmos a falar da palavra. Portanto, com base em Mateus 18:18, podemos dizer com segurança que o que já foi ligado no céu, poderemos ligar na terra.
E o que já foi desligado no céu, poderemos desligar na terra. As sentenças estão escritas e devemos apenas ligar ou desligar de acordo com a nossa esfera de autoridade, que nos é dada pelo Senhor Jesus Cristo.